O ônibus 174 trouxe tudo à tona e, de uma só vez, colocou à nossa frente parte da problemática social brasileira, sem que pudéssemos fugir ou virar o rosto. O resultado foi estarrecedor. Depois da exibição, muitos permaneceram estáticos nas cadeiras, outros saíram pensativos, inúmeros caíram no choro e alguns olhavam o nada como se tivessem recebido uma notícia fúnebre. E, naquele momento, percebi o quão distorcida pode ser a visão fornecida pelos fatos a partir da mídia. Sandro Barbosa do Nascimento nasceu em São Gonçalo, e antes de seu nascimento, seu pai biológico abandonou sua mãe assim que descobriu que ela estava grávida. Aos 8 anos de idade, Sandro presenciou o assassinato de sua mãe na favela onde moravam. Foi então que ele virou menino de rua e adotou o apelido de Mancha. Ele acabou se viciando em drogas, roubando para manter seu vício em cocaína. Sandro nunca aprendeu a ler ou escrever, apesar de ter sido mandado para inúmeras instituições de atendimento a jovens delinquentes. Sandro frequentava a Igreja da Candelária, onde recebia comida e abrigo e fez amizade com vários outros menores de rua. No dia 23 de julho de 1993, aos 15 anos, Sandro presenciou o massacre da Candelária, que resultou em 8 mortes. Ele mesmo não ficou ferido no incidente. No dia seguinte, 13 de junho, se sabia ainda muito pouco sobre Geisa, que foi apresentada como empregada doméstica moradora da favela da Rocinha. Somente na quarta-feira, 14, o povo pôde publicar que ela era, na verdade, professora de artesanato recém-contratada para trabalhar em um centro comunitário na favela onde morava. Tinha se mudado de Fortaleza para o Rio há 1 ano com o marido Alexandre Magno, buscando independência e vida nova. Eles estavam felizes, contaram os familiares de Geisa ao jornal na época, não tinham planos de voltar. A família da professora soube da tragédia assim como todos os brasileiros, pela televisão. Acompanhavam atordoados o sequestro, até que alguém identificou Geisa. Chegaram a gravar toda a cena para assistirem depois, por segurança, e receberam a confirmação por um telefone do marido Alexandre. O pai da cearense, Gilson Gonçalves, soube da notícia pelo jornal impresso do dia 13. Não queria acreditar. Pensou em ir ao Rio de Janeiro para reconhecer o corpo, mas a família o avisou de que a irmã por parte de mãe de Geisa, Elisângela, já tinha assumido a missão. Na mesma terça-feira, ela retornava a Fortaleza com o corpo da irmã às 23h30. Família ainda estaria aguardando indenização. O primeiro tiro disparado em Geisa foi de um policial militar do Rio de Janeiro. O objetivo era atingir o sequestrador, mas errou e provocou a reação de Sandro do Nascimento. É como defendeu ao povo o então coronel da Polícia Militar, PM, do Ceará, Antônio Ivan, tio de Geisa. Ele explicou que a polícia sabia do risco de investir contra um sequestrador que mantinha a afilhada na mira de um revólver. Eu não posso julgar esse policial. Estava sob violenta pressão, ansiava terminar aquilo tudo, mas ele estava sem comando, afirmou Antônio em matéria publicada no dia 14 de junho de 2020. Baseados nisso, os familiares da professora decidiram processar o governo do Rio de Janeiro e pedir uma indenização no valor de R$50 mil e pensão mensal vitalícia. Eles venceram a causa, mas depois de 15 anos não tinham recebido nenhum centavo. A reportagem do Povo contatou então o advogado da família, Delano Cruz, para saber se o governo tinha finalmente enviado o pagamento. A resposta foi pesarosa: eu perdi totalmente o contato com o pai dela, que é quem ia receber a pensão. Não saberia dizer. De acordo com Delano, Gilson Gonçalves simplesmente desapareceu. O advogado tentou contatá-lo por telefone e outros meios de comunicação, mas não consegue afirmar nem se o pai continua morando em Fortaleza. Entretanto, comentou que a situação do RJ é bem complicada em termos de gestão.
Eu acho que essa demora de pagamento decorreu dessa falta de estrutura administrativa do governo do Rio, avalia. No dia 12 de junho de 2000, exatamente às 14h20, ocorria no Rio de Janeiro um dos sequestros à mão armada que chocaria o Brasil. O ônibus que fazia a linha 174 Central Gávea foi rendido na região do Jardim Botânico pelo criminoso Sandro Barbosa do Nascimento, de 21 anos, que era um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Enquanto estava no ponto, ele havia dado o sinal e adentrou o ônibus vestindo uma bermuda, camiseta e com o revólver 38 à mostra, rendendo todos os passageiros presentes. Sandro pulou a catraca e se sentou perto de uma das janelas. 20 minutos após o coletivo ser detido, um dos passageiros conseguiu avisar para uma viatura da polícia que passava na rua, e logo o transporte foi interceptado por 2 oficiais. Nesse momento, o motorista, o cobrador e alguns dos passageiros conseguiram escapar, porém, 10 acabaram permanecendo como reféns pelo criminoso. A primeira a ficar na mira da arma de Sandro foi Luciana Carvalho, que foi levada até a frente do veículo e obrigada a dirigir o ônibus, antes de que o bandido efetuasse o primeiro disparo em direção ao vidro do coletivo. Sua atitude foi com o intuito de amedrontar todos os fotógrafos e cinegrafistas que estavam presentes no local. O primeiro refém a ser liberado foi um estudante de administração Williams de Moura, sobrando apenas mulheres no transporte. Logo após, Janaína Neves foi rendida e forçada a escrever nas janelas com batom frases como: "Ele vai matar geral às 6 horas e ele tem pacto com o diabo". A mulher também sofreu um dos momentos de maior tensão de todo o crime, quando foi coberta com um lençol em sua cabeça e disse que iria contar até 100 e, quando terminasse, iria matá-la. Quando acabou a contagem, fez com que ela se abaixasse e fingiu atirar na mulher, para utilizar como ameaça para a polícia. Todos os acontecimentos eram transmitidos ao vivo pelas principais emissoras para todo o país. A presença da imprensa fez com que Barbosa utilizasse as câmeras para transmitir todas as suas ameaças e aterrorizasse cada vez mais todos que presenciavam a cena do crime. Pouco tempo depois, Damiana Nascimento Souza, de 40 anos, foi liberada após passar mal e ter um derrame. A mulher já havia tido outros 2 AVCs, e acabou ficando com diversas sequelas depois de ter o terceiro durante o sequestro. Toda a operação durou cerca de 5 horas, e foi finalizada após Sandro descer do ônibus utilizando a professora de 21 anos, grávida de 2 meses, Geisa Firmo Gonçalves, como escudo. Quando ambos estavam do lado de fora do veículo, um dos oficiais do grupamento da intervenção tática atirou, mas acabou acertando na refém, que recebeu mais disparos do bandido e faleceu na hora. O criminoso foi rendido e preso, sendo morto momentos depois dentro da viatura policial por asfixia. O caso inspirou o filme Ônibus 174, lançado em 2002, com a direção de José Padilha, e conta um pouco sobre a infância conturbada de Sandro. Despreparo policial. No dia 14 de junho de 2000, a capa do Povo estampava em letras garrafais a chamada sussegurança. Noticiava a intenção da família de processar o governo carioca, a demissão do comandante da PM, Coronel Sérgio da Cruz, pelo então governador do Rio Antony Garotinho e também o enterro de Geisa no cemitério do Bom Jardim. Na ocasião, cerca de 3.000 pessoas compareceram para prestar homenagens à professora de artesanato. Entretanto, mais do que isso, o jornal chamava a atenção para o despreparo dos policiais durante operações. E não apenas no Rio de Janeiro, como também no Ceará. Na mesma edição, o coronel Antônio Ivan reforçava a esperança de que a tragédia servisse para uma reflexão sobre uma política de segurança pública no Brasil. O despreparo é dos nossos governantes. Essas imagens chocaram a sociedade de todo o país, afirmou. Para o então delegado Francisco Alves de Paula, que era titular no 6º Distrito Policial do Ceará, se o sequestro do ônibus 174 fosse em Fortaleza, era possível que o desfecho fosse bem parecido.
O delegado disse que a maioria dos crimes de alto risco no estado eram resolvidos no improviso, sem recursos técnicos. No entanto, o coronel Francisco das Chagas Vitor Araújo, na época comandante do batalhão de choque da PMCE, discordou e ainda defendeu que os policiais que atuaram no sequestro do Rio de Janeiro estavam bem preparados. O problema estava sendo bem resolvido até quando o sequestrador desceu do ônibus. Foi a precipitação do policial, a vontade de fazer a coisa certa, que era aliviar o sofrimento da refém, que gerou a ação intempestiva de atirar. Completou afirmando que o comando da operação não tinha intenção de matar o sequestrador.